Hoje a gente vai falar sobre tecido conjuntivo, mais especificamente da matriz extracelular desse tecido. Então, aqui só para a gente ter uma visão geral do nosso tecido conjuntivo, né? Ele é composto por uma parte celular, então várias células compõem esse tecido conjuntivo, mastócito, macrófago, fibroblasto. E o que a gente vai falar hoje é do que faz parte da matriz extracelular, né? Então, as fibras colágenas, que está aqui representado aqui em rosa, fibra elástica, as fibras reticulares, tá? E a gente vai falando mais detalhes disso aqui ao longo dessa apresentação. Então, como eu falei, o tecido conjuntivo ele é formado pela parte celular, né, macrófago, fibroblasto, enfim, e a matriz extracelular. E nessa matriz extracelular, a gente tem fibras e nós temos a substância fundamental amorfa. Vamos começar falando das fibras do tecido conjuntivo. Então, a gente tem as fibras colágenas, as fibras reticulares e as fibras elásticas. As fibras colágenas são compostas por colágeno, né? Então, colágeno é uma glicoproteína e nós temos vários tipos de colágeno. Principalmente o que a gente vai falar hoje são as fibras formadas pelo colágeno do tipo 1, que compõe derme, tendões, os ossos, e esse tipo de colágeno, ele tem uma alta resistência à tensão. E esse colágeno do tipo 1, ele consegue se organizar em fibrilas de colágeno. Mas lembrando também que a gente tem outros tipos de colágeno. Então, por exemplo, o 2 e o 3, que vão compor outras estruturas. Então, a gente tem a nossa fibrila colágena, que é o que está sendo representado aqui em rosa. E essa fibrila colágena, ela é composta por várias moléculas de colágeno, né? Então, veja aqui, a gente tem uma fibrila, e se a gente pegar essa parte aqui e aumentar, né? E depois a gente pega essa outra partezinha aqui e aumenta, então esta parte aqui é uma molécula de colágeno, também chamado de tropocolágeno. Então a mesma coisa, fala molécula de colágeno ou tropocolágeno, tá? Então representado por essa parte aqui da figura. Essa molécula de colágeno, ela é composta por 3 subunidades. Então a gente tem aqui a alfa 1, né, a gente tem alfa 2, então são 3 subunidades que compõem essa molécula de colágeno. E é justamente por os diferentes tipos dessa subunidade alfa aqui que a gente tem tantos tipos de colágeno. Então, eu mostrei no slide anterior 3 tipos de colágeno, né, um pouquinho mais que isso, mas na verdade a gente tem mais de 29 tipos de colágeno, né? Então, justamente pela forma como se dá essa cadeia alfa aqui, formando essa tripla hélice. E aí a gente tem essa tripla hélice que é diferenciada para cada um dos tipos de colágeno. Essa tripla hélice vai formar, então, a molécula de colágeno, ou tropocolágeno, e essa molécula de colágeno, quando combinada, vai formar, então, a fibrila colágena. Essa fibrila colágena, então aqui nessa figura a gente está representando o tropocolágeno, né, aquela molécula de colágeno. Se eu tenho várias moléculas de colágeno, eu vou formar então uma fibrila, que é só voltando aqui. Então, esta é a fibrila. Fibrila aqui. E agora, se eu combino várias fibrilas colágenas, a gente vai ter uma fibra. Se eu combino várias fibras, eu vou ter um feixe, tá? Então, assim que a gente vai formando as estruturas. Então, por exemplo, aqui o tendão, né? Que é composto, então, por um tecido conjuntivo, que a gente vai falar mais detalhes sobre ele depois. Mas o que é importante a gente saber até agora é que ele é formado, então, por fibrilas colágenas,
tá? Essas fibrilas colágenas, elas são acidófilas, então elas vão corar bem com eosina. A gente vai ver um rosinha lá na lâmina. O colágeno, essas fibrilas colágenas, como o colágeno é uma glicoproteína, o início da sua formação, né, vai acontecer lá no núcleo. Então, vai ter o gene do colágeno, e aí, então, a gente vai ter o processo de transcrição, tradução, né, com isso a formação da proteína. Depois, a gente vai ter um processo que vai acontecer lá no retículo endoplasmático rugoso. Então, essa parte aqui está sendo ampliada para cá. Então, em que eu estou acontecendo a formação dessa molécula de colágeno. Agora, a gente tem a formação da molécula de pré-procolágeno, então, que é uma fase anterior à formação do colágeno, tá? Depois, então, eu já vou ter o procolágeno, que vai sair lá do retículo endoplasmático e vai lá para o complexo de Golgi agora, ó. Então, estou vindo agora para cá, nessa parte da figura. E agora eu estou pegando esse complexo de Golgi aqui e aumentando. Então, agora esse procolágeno, ele vai ser colocado em vesículas. E aí, essas vesículas vão sofrer exocitose. Então, agora a gente vem para cá. E agora a gente tem a molécula aqui de procolágeno ainda é procolágeno, não é o colágeno, sim, não é a molécula de colágeno. Então, é uma via anterior ainda. Depois, então, esse procolágeno vai ser clivado, né? Então, tem enzimas aqui que vão clivar, está representando por essa tesourinha. E agora sim eu tenho a molécula de colágeno, ou tropocolágeno, que a gente viu lá na figura anterior. Então, veja que a formação do colágeno, ela tem uma parte que acontece intracelularmente, só que ela vai terminar a formação dessa molécula no meio extracelular, tá? Então, aqui na matriz extracelular, só para a gente entender aqui na figura, ó, aqui a gente tem um fibroblasto, que é a célula que vai formar esse colágeno. A formação do colágeno aconteceu no interior do fibroblasto e eu vou terminar essa formação aqui nessa concavidade aqui do fibroblasto. Então, aquela vesícula lá do complexo de Golgi, ela foi exocitada justamente nessa porção aqui. E aqui que eu vou terminar a formação dessa molécula de colágeno. Essa vesícula foi exocitada com a molécula de procolágeno. A molécula agora de colágeno na matriz extracelular, ela vai sendo combinada. Então, várias moléculas de colágeno vão sendo combinadas, formando agora a fibrila de colágeno. Então, essa formação dessas fibrilas acontecem também no meio extracelular, ali pertinho do fibroblasto. Então, agora que a gente tem as fibrilas de colágeno, olha só como elas são bem coradas aqui em eosina, tá? Então, aqui que está em rosinha é o colágeno, e aqui são os fibroblastos, tá? Que são as células, então, que vão sintetizar esse colágeno lá no tecido conjuntivo. Depois das fibras colágenas, a gente tem também que compõem a matriz extracelular as fibras reticulares. Nesse caso, as fibras reticulares, elas também são compostas pelo colágeno, mas é um tipo diferente de colágeno. Aqui é o colágeno do tipo 3. É mais difícil de enxergar as fibras reticulares numa lâmina corada com eosina, tá? Um pouquinho é mais difícil do que as fibras colágenas. Então, aqui a gente consegue ver uma cápsula de tecido conjuntivo, essa aqui é uma lâmina de um linfonodo, uma cápsula de tecido conjuntivo, e aqui a gente consegue ver as fibras reticulares, tá? Então, colágeno do tipo 3. E, por fim, as fibras elásticas, que também compõem a matriz extracelular. Agora, diferente das fibras anteriores, o principal componente é a elastina. Também são formados por fibroblastos, essas fibras são formadas por fibroblastos. Então, aqui nessa figura, a gente consegue ver, então, essas fibras elásticas, que está aqui em preto, e as fibras colágenas seriam essas aqui em rosinha.
Então, tudo isso compondo a matriz extracelular. As fibras elásticas, elas têm a vantagem que elas conseguem responder à tração, né? Então, aqui no momento em que essas fibras estão num estado relaxado e quando elas são tracionadas, então eu consigo esticar essas fibras como um elástico mesmo. Então, a gente falou da matriz extracelular e a gente falou das fibras que compõem essa matriz extracelular. Então, as fibras colágenas, as fibras reticulares e as fibras elásticas. Agora a gente vai falar de um outro componente da matriz extracelular, que é a substância fundamental, ou substância fundamental amorfa. Essa substância fundamental amorfa, ela é um gel incolor, né, que é hidratado. Ela lubrifica esse tecido conjuntivo e como ela é viscosa, ela acaba sendo uma barreira contra micro-organismos invasores. Quais são os componentes da substância fundamental amorfa? Então, a gente tem os glicosaminoglicanos e os proteoglicanos, que vão conferir uma resistência à compressão. E a gente tem as glicoproteínas multiadesivas e o fluido tissular. Então, são os 3 componentes da substância fundamental amorfa. Para começar com o proteoglicano, né? Então, o que o proteoglicano é formado? Então, ele é formado por glicosaminoglicanos, que são polissacarídeos, junto com um eixo proteico. Então, quer dizer, tudo isso aqui, que parece uma escovinha, é o proteoglicano. Se eu pegar só essa partezinha aqui, é um glicosaminoglicano, tá? As famosas GAGs, tá? Também você pode ouvir como GAG, que seria a sigla GAG. São os glicosaminoglicanos. Formariam as cerdas da escova aqui e aqui o eixo proteico. Tudo isso junto é o proteoglicano. Qual que é a importância desses proteoglicanos? Né? Eles atraem água, então formam um gel desse tecido conjuntivo, de forma que isso vai facilitar a difusão de certas substâncias. E justamente por criar esse gel, ele mantém um arcabouço do tecido conjuntivo. Aqui numa outra visão, então a gente consegue ver aqui as fibrilas colágenas, né? Então colágeno do tipo 1. E aqui a gente consegue ver, então, um proteoglicano, tá? Então aqui tudo a escovinha lá, o proteoglicano, com as cerdas sendo as GAGs. Então aqui a gente tem uma ampliação, aqui o eixo proteico, então a proteína central, né? E aqui as glicosaminoglicanos ou as GAGs que eu falei lá da sigla. Então formando a escovinha aqui, que é o proteoglicano. Depois, também compondo então a substância fundamental amorfa, a gente tem as glicoproteínas multiadesivas. Então, são principalmente a fibronectina, que na verdade a gente tem 20 tipos de fibronectina, que é uma glicoproteína. Então, a fibronectina é uma glicoproteína, é a glicoproteína mais abundante do tecido conjuntivo. O que essa fibronectina vai fazer? Ela vai ser importante para a adesão da célula à matriz extracelular, tá? Então, aqui a gente consegue ver aqui a fibronectina. E a gente tem também a laminina, que ela vai ser importante, ela também é uma glicoproteína, e a laminina vai ser importante para a adesão das células epiteliais à lâmina basal, tá? Então, como o próprio nome diz, né, glicoproteínas multiadesivas, então vão ser importantes para adesão mesmo. Então, finalizando, a gente tem aqui então o nosso tecido conjuntivo, que é formado então pela parte celular, então que a gente tem vários tipos de células que compõem esse tecido conjuntivo, entre elas o fibroblasto, e o fibroblasto que sintetiza o colágeno, né? O colágeno, então, que compõe as fibras colágenas, que é o colágeno do tipo 1, principalmente, e as fibras reticulares, que é o colágeno do tipo 3. A gente também tem fibras elásticas,
Então, esses 3 tipos de fibras compõem a matriz extracelular do tecido conjuntivo, e a matriz extracelular também é composta por proteoglicanos, por glicoproteínas multiadesivas e o fluido tissular. Então, tudo isso combinado vai formar o nosso tecido conjuntivo. Muito bem, então qual que seria agora a classificação do tecido conjuntivo, né? A gente tem um tecido conjuntivo de propriedades especiais, que a gente tem tecido adiposo, tecido reticular, tecido conjuntivo de suporte, que entra em tecido cartilaginoso, tecido ósseo, mas o que a gente está falando hoje é do tecido conjuntivo propriamente dito, que aí ele é classificado em frouxo e denso. O denso, a gente tem o tecido conjuntivo denso modelado e o tecido conjuntivo denso não modelado. Qual que vai ser a diferença entre eles agora? Então, o tecido conjuntivo frouxo, a gente não encontra a predominância de nenhum componente. Que componente? A relação entre células e entre as fibras da matriz extracelular. Então, não é que no tecido conjuntivo frouxo tem mais célula do que fibra, ou mais fibra do que célula. Não há predominância de nenhum componente. A gente tem mais ou menos na mesma proporção células e fibras da matriz extracelular. Então, aqui a gente consegue observar um tecido conjuntivo frouxo em que a gente não tem nenhuma predominância entre fibra e célula, tá? Ele vai suportar uma pequena pressão e ele vai ser importante para o preenchimento entre grupos de células musculares. Ele está em torno de vaso sanguíneo, por exemplo, tá? Então, aqui a gente consegue ver, ó, as fibras, né, que está aqui mais clarinho, e aqui a gente consegue ver as células. Então, veja que está mais ou menos na mesma proporção, células e fibras aqui. Aqui mais uma lâmina de tecido conjuntivo frouxo, aqui também a gente consegue ver as fibras e aqui os fibroblastos. O tecido conjuntivo denso agora, a gente vai ter já uma predominância de fibras colágenas. Então, quando a gente compara a proporção de fibroblastos com fibras colágenas, a gente vai ter mais fibra colágena do que fibroblasto, tá? Então, aqui é uma lâmina de tecido conjuntivo denso. Então, veja que a gente consegue observar realmente muito mais fibras do que células, certo? Do que os fibroblastos. Então, aqui. Então, tem muito mais fibras do que células. Então, a gente tem um predomínio de fibras colágenas. Isso confere uma maior resistência à tensão em relação ao tecido conjuntivo frouxo. Esse aqui, essa lâmina está mostrando o tecido conjuntivo denso não modelado, em que não tem uma orientação definida. É, por exemplo, o que acontece na derme profunda. Então, se a gente voltar até aqui nesse slide, né, a gente tem aqui um tecido conjuntivo denso não modelado, em que as fibras colágenas não têm uma orientação bem definida. Veja um tecido conjuntivo denso modelado agora, né? Parece modelado mesmo. Então, as fibras colágenas, elas são orientadas, elas têm uma orientação definida. Aqui estão as fibras, as células aqui, ó. Então, como essas fibras colágenas, elas têm uma orientação definida, isso confere uma maior resistência à tração. Então, é um exemplo do tendão, né? O tendão, ele tem que ser bem resistente à tração naquele sentido, que é o sentido que eu vou ter a contração muscular. Então, se eu deixo essas fibras colágenas organizadas, né, numa certa orientação, todas naquela mesma orientação, esse tendão, ele vai responder melhor, ela vai ser mais resistente à tração,